vistoriar seu quintal uma... Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos por aberto os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Primeiro item da pauta é a ata da última reunião desta comissão. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a referida ata. Portanto, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Comunicamos que a deputada Marlene estará substituindo a deputada Paulinha nesta reunião, devido a uma viagem da deputada a Brasília. Seja bem-vinda, deputada Marlene, à nossa comissão. Deputado Fabiano justifica a sua ausência por problemas de saúde. E também o deputado Ricardo substitui o deputado Coronel Mussolini. Seja bem-vindo também. Deputado Fernando Vampiro, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia àqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui presentes no plenarinho. Eu começo, na verdade, senhor presidente, fazendo a devolução de vistas ao PL 264.1 de 2019, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que institui o Dia Estadual da Bombeira Militar sem qualquer tipo de manifestação. Temos vista ainda do deputado Fabiano, então nós vamos aguardar se ele chegar. Senão a gente faz na próxima reunião. Senhor presidente, faço a devolução de vistas também do PL 16.9 de 2019, de autoria do deputado Milton Obos, que institui o cadastro do bom cidadão, sem qualquer tipo de manifestação. O PL 16.9 tem como voto o relator, deputado Ivan, que é pela aprovação com a emenda aditiva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Vossa Excelência, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Faço a devolução com manifestação do PL 1.2/2019, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que proíbe a utilização de radar móvel estático ou portátil nas rodovias estaduais. Este projeto de lei foi o primeiro protocolado na Casa Legislativa no exercício 2019. O deputado Ivan Nats foi o relator e proferiu o voto requerendo diligenciamento. Perfeito, deputado Ivan? O governo do Estado respondeu às diligências requeridas pelo relator no dia 8 de agosto de 2017. Na reunião de 20 de agosto, o relator leu o seu voto, mas como se trata de uma matéria complexa e polêmica, o presidente colocou em discussão e foi concedido vista coletiva a todos os membros. Nesse parecer, vou complementar o voto do relator com a apresentação de emendas. A matéria encontra-se em trâmite por essa comissão e na qual eu faço agora o relatório. A matéria proposta nesse projeto de lei pretende regulamentar a utilização de medidor de velocidade móvel, estático e portátil na fiscalização no trânsito nas rodovias estaduais. Como está disposto no voto do relator e na justificativa do autor da proposta, o projeto é extremamente constitucional e legal. O artigo 1º do projeto de lei veda a utilização de medidor de velocidade móvel, estático e portátil, ocultada por qualquer tipo de anteparo, objeto, obra de arte ou vegetação que impeça sua visualização pelos condutores, com finalidade de aplicação de penalidades por infrações de trânsito.
neste mesmo artigo, diz que, excepcionalmente, poderá ser utilizado o medidor de velocidade se houver estudo técnico comprovando a necessidade de controle ou redução do limite de velocidade no local, desde que divulgado o estudo ou em locais sinalizados, ou com a viatura policial devidamente postada em local visível aos condutores e com sinais luminosos ativados. Neste artigo, a necessidade de subemenda modificativa para melhorar a linha A, colocando no final da frase que haverá publicidade dos estudos técnicos, abre aspas, na página da internet da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, Detran/SC, fecha aspas. O artigo 2º diz como será a padronização do medidor de velocidade fixo. Neste artigo, a Polícia Militar Rodoviária faz um pedido de alteração para que se suprima que os medidores tenham que ter a indicação de velocidade e se mantenha somente o registro. Como é notório que existe aparelho fixo que mede a velocidade e aparelho que somente a registra, conhecido como pardal, e outro aparelho que registra e indica a velocidade, conhecido como lombada eletrônica, deve-se alterar o texto por subemenda para contemplar as duas formas de medidores de velocidade. O artigo 4 dispõe sobre a publicidade dos estudos técnicos para a implantação dos radários fixos, mas há necessidade de uma subemenda para que o inciso 1º, a publicidade também seja feita na internet nos sítios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e do Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, Detran/SC. Igualmente, neste artigo, no inciso 3º, acho necessário tirar a faculdade de entrega dos estudos para o Conselho Estadual de Trânsito e tornar obrigatório como subemenda. Tem que corrigir também, via subemenda, o parágrafo único do artigo 5º para adequar o projeto de lei à reforma administrativa que extinguiu o Detran e passou a competência dessa matéria para a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Por fim, foi proposta 2 subemendas pelo deputado Márcio Machado. A primeira proíbe o radar drone, que acato neste voto, pois não há regulamentação da União. E a segunda acrescenta ao artigo 5º a possibilidade de utilização da receita arrecadada pelas multas também em passafauna e cercas para a proteção de animais silvestres nas rodovias do Estado de Santa Catarina, na qual também as acato. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do PL 1.2/2019, com subemenda em anexo e as 2 subemendas do deputado Márcio Machado, devendo seguir os seus trâmites regimentais legais. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao deputado João, que está pedindo, esse projeto estava vista para todos os senhores parlamentares. Infelizmente, nós temos 3 deputados que não estão hoje, que são titular da comissão. Não sei se a gente, em respeito a eles, deixa para outro dia ou tocamos o barco. Presidente, com licença, então, bom dia a todos, bom dia a todas que nos acompanham aqui na Assembleia. Eu vi que o deputado Vampiro ele fez um grande estudo sobre o projeto, eu tinha pedido de vista. Quem sabe concede mais uma semana para as pessoas tomarem conhecimento do grande estudo que o deputado Vampiro até estava esperando uma palavra ou uma expressão em latim no seu parecer, mas ele não fez, não sei se é por causa da ausência do deputado Fabiano, mas mesmo sem a presença da expressão em latim, eu pediria uma semana para estudar e com certeza me comprometo em devolver. Então, continua em vista, então, para todos, até na próxima reunião. Vossa Excelência pode continuar, deputado. Obrigado, senhor presidente. Parecer ao projeto de lei 147.8/2019. Dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo nas carteiras nacional de habilitação e de identidade. O autor é o deputado Volney Weber. Eu também faço a devolução de vista. Cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico e regimental, ou de técnicas legislativas dos projetos conforme o inciso 1º do artigo 72 desta Casa. A matéria proposta nesse projeto pretende possibilitar que o cidadão tenha o direito de incluir na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e Carteira de Identidade o tipo sanguíneo. O projeto de lei tem problema de técnica legislativa que será adequada por uma emenda substitutiva global, mas não de constitucionalidade. No tocante à possibilidade da inscrição do tipo sanguíneo na Carteira Nacional de Habilitação, o projeto de lei somente está cumprindo a competência comum legislativa do Estado em legislar sobre saúde, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 2º da Constituição Federal, in verbis. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2º, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
A questão levantada pelo relator sobre a matéria ser estritamente e eminentemente de trânsito é relativa, porque a União, através da resolução do CONTRAN 192, de 30 de 3 de 2006, já disciplinou a possibilidade de inserir dados na Carteira Nacional de Habilitação no campo das observações a restrições médicas nos termos do artigo 7º. Artigo 7º. Dentro do campo observações, deverão constar as restrições médicas, a informação exerce atividade remunerada e os cursos especializados que tenham certificado. Todos informados, padronizados e abreviados, conforme o anexo 2º desta resolução. Depois na resolução do CONTRAN 718, de 7 de 12 de 2017, a mais moderna sobre especificações, a produção e expedição de Carteira Nacional de Habilitação, houve a manutenção desta condição no artigo 2º, em verbis. Artigo 2º. A CNH será expedida em modelo único estabelecido pelo anexo 1. Parágrafo 2º. As restrições médicas, a informação sobre o exercício de atividade remunerada e os cursos especializados que tenham certificações expedidas deverão ser informados em campo específico da CNH, de forma codificada, conforme o anexo 4. A inclusão do tipo sanguíneo é uma questão de saúde, porque a transfusão do tipo sanguíneo errado pode causar dano à saúde, sendo, inclusive, um problema muito grave. Nesse sentido, a inclusão do tipo sanguíneo dentro do campo das observações, na Carteira Nacional de Habilitação, é constitucional e legal, não incorrendo em vício de competência, pois a União legislou sobre essa possibilidade nas resoluções do CONTRAN citadas e o Estado somente está especificando para o seu órgão de trânsito que, dentre as restrições médicas possíveis, o Parlamento acha importante que conste o tipo sanguíneo. Já outra possibilidade de inclusão de tipo sanguíneo na carteira de identidade deve ser retirada do projeto, pois já é lei de 14.851, de 15 de setembro de 2009, ou seja, não havendo mais motivo para a qual. Portanto, o projeto de lei apresentado é constitucional e legal na forma da emenda substitutiva global que apresenta em anexo para possibilitar a inclusão do tipo sanguíneo na Carteira Nacional de Habilitação. Do exposto, no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do PL 147.8/2019, através da emenda substitutiva global e anexo, devendo seguir os seus trâmites legais. Ou seja, qual é o objetivo do campo? É somente constar lá A positivo ou negativo. O que acontece é que no acidente de trânsito, geralmente o seu documento de Carteira Nacional de Habilitação, ele está junto com o motorista ou algo nesse sentido, até para apresentar. Aí você vai por uma emergência no acidente de trânsito. Até você descobrir qual é o seu sangue, qual é a rapidez do atendimento nesse sentido emergencial. Por isso que nós fizemos um parecer no sentido de ser algo relativo à saúde, porque isso pode efetivamente contribuir muito para saber qual o tipo sanguíneo de quem estava, obviamente, ou dentro do veículo, ou sendo motorista, para fazer o primeiro atendimento emergencial. Era o meu parecer, senhor presidente. PL 147.8 tem como relator o deputado Ivan, que tem o parecer pela inadmissibilidade, e agora temos um voto vista diferenciado por parte do deputado Fernando Vampiro. Em discussão. Senhor presidente, gostaria de receber os autos para ver. Eu não... Bom dia a todos e a todas, bom dia aos deputados que nos acompanham aqui. Obviamente que a questão, em todos os seus aspectos, me parece extremamente positiva, né? É sempre bom ter todas as informações necessárias para o atendimento emergencial, que eu concordo plenamente com o deputado Vampiro, mas eu apresentei um relatório com voto contrário pela inadmissibilidade do projeto por flagrante falta de competência legislativa. Eu entendo que esse tipo de anotação, esse tipo de determinação é competência exclusiva da União, até porque a Carteira Nacional de Habilitação, né, a carteira é nacional, então ela recebe as regras do CONTRAN, né, e não de lei estadual, é lei federal, é a lei 159, o artigo 159 da lei 9.503 de 97, que determina essas anotações, que então ela determina o que deve ter anotado na Carteira Nacional de Habilitação, de sorte que o Estado não pode legislar sobre essa matéria por ser competência exclusiva da União. Uma Carteira Nacional de Habilitação, nós criamos uma legislação que obriga a União a anotar num documento nacional com uma lei estadual, fere de morte a hierarquia das leis. As leis nacionais superiores às leis estaduais. Por isso eu defendo o meu voto
pela inadmissibilidade da matéria, senhor presidente, face à incompetência flagrante da Assembleia Legislativa para legislar sobre a matéria, que é um documento nacional. Deputado Milton. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, todos que nos acompanham, bom dia. Eu acompanho o voto do deputado Ivanates, mesmo porque é de conhecimento público já que existe um debate nacional e dentro do processo de desburocratização do governo atual, existe já de forma muito avançada o documento único do cidadão que será criado no Brasil. A exemplo de muitos países, né, no sentido de eliminar a burocracia e uma série de coisas. Então, eu acredito que nós estarmos criando uma obrigatoriedade específica para Santa Catarina nesse momento, quando se trata de algo que é regido pelo governo federal e sabendo que está em curso essa grande alteração, eu acho que é inoportuno nós votarmos o parecer do deputado Vampiro, com todo o respeito, mas eu acompanho o voto do deputado Ivanates. Deputado Maurício. Bom dia a todos, senhores deputados que nos acompanham aí. É um documento nacional, mas é um documento expedido pelos estados. E eu entendo que o deputado Vampiro, nessa pesquisa, encontrou uma solução, que é colocar no canto, no quadro das anotações, né? Talvez crie até uma dificuldade, porque o cidadão vai ter que levar um documento comprovando o seu tipo sanguíneo para incluir. Às vezes ele está querendo fazer a carteira, aí vai ter que sair atrás ainda desse documento. Eu acho que talvez deveria ser facultativo. Mas eu não sei como até hoje os hospitais sempre resolveram, acho que eles nem acreditam no documento, eles acabam fazendo um exame na hora lá, porque a gente vê acidente chegar inúmeros feridos e sempre teve solução. Não, a gente não tem notícia assim. Eu acho louvável a iniciativa do deputado Volney Weber. Vejo aí, só eu entendo que poderia ser na forma não obrigatório a inclusão. Poderia ser facultativo, desde que a pessoa concordasse. Mas eu acompanho, sim, o voto do deputado Vampiro aí, por entender que essa solução encontrada é boa. Deputado Milton, deseja fazer só uma complementação, depois do deputado João. Complementando, é norma de atendimento médico hospitalar, mesmo que tenha um documento falando, nenhum paciente é submetido a nenhum processo de transfusão de sangue sem o requerido exame, em nenhum hospital do Brasil. Então, essa medida se torna inócua, desnecessária, e por isso eu acompanho o voto do deputado Ivanates. Deputado João. Olha, ninguém está aqui questionando a boa vontade, a boa intenção do deputado Volney Weber, mas essa comissão aqui é a Comissão de Constituição e Justiça. A gente analisa a legalidade e a constitucionalidade dos assuntos que estão sendo discutidos aqui. Esse projeto de lei ele é muito parecido, se não cópia, do 94.1 de 2014 e do 284.5 de 2016, os dois rejeitados, porque não cabe à Assembleia Legislativa, e sim à Câmara Federal, ao Conselho Nacional de Trânsito, ao COTRAN. Isso é uma lei federal que nos rege, a 9503 de 97, que, na verdade, regulamenta todo tipo de emissão de carteira nacional de habilitação. Então, não tem por que a gente entrar aqui no mérito da matéria, e sim na sua constitucionalidade. Ela é flagrante e inconstitucional. O deputado Ivanates fez o seu estudo com relação a isso, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, na Comissão de Constituição e Justiça. Porque se a gente começar a entrar no mérito das leis ou das proposições sem fazer a discussão que cabe à nossa comissão, a gente vai estar realmente tirando o porquê da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, primeiro para alegar que, na verdade, a resolução mais moderna que existe em relação
as especificações da Carteira Nacional de Habilitação, no seu artigo 2º, e no parágrafo 2º ele coloca da seguinte maneira: as restrições médicas, a informação sobre o exercício de atividade remunerada, enfim, os cursos especializados, deverão ser informados em campo específico da CNH. Perfeito? Então, as restrições médicas. Ou seja, se eu faço o exame e sou reprovado pelo teste de visão, automaticamente a minha restrição de ter que utilizar o óculos é constado ali neste campo específico. O que o deputado Volney Weber teve a intenção, e na verdade, de que o DETRAN poderá incluir no campo específico das observações de restrição médica, conforme a resolução do CONTRAN, o tipo sanguíneo, ponto. A inclusão a que se refere o artigo 1º dar-se-á desde que o interessado a solicite e dependerá exclusivamente da apresentação do respectivo documento comprobatório do tipo sanguíneo. Ou seja, não é obrigatório, é aqueles que quiserem, obviamente, podem fazer esta opção. Por isso que eu fiz a minha interpretação da norma legislativa, fazendo uma análise nesse sentido, por analogia em relação às restrições médicas, colocar efetivamente o tipo sanguíneo. Mas era esse que eu tinha o parecer, na verdade, nesse sentido, e comungo, obviamente, desse meu preceito, mas concordo com aqueles que colocaram divergências nesse sentido. Então, bem, ninguém mais desejando debater, nós vamos deliberar. Tem precedência na votação o voto iminente ao relator, deputado Ivan, que é pela rejeição da matéria. Não vencido o voto dele, aí prevalecerá o voto vista do deputado Fernando Vampiro. Em votação, o parecer do eminente relator, o deputado Ivan, que é pela rejeição. Quem estiver de acordo, permaneça como tem. Rejeitado, então passa a valer o parecer do voto, o voto visto do deputado Fernando Vampiro, que é pela tramitação da matéria. Vossa Excelência ainda tem... Tem um projeto ainda. Projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats. Dispõe sobre a permissão de entrada de animais de estimação de pequeno porte, especificamente cães e gatos, em estabelecimentos comerciais, shoppings, bares, restaurantes e similares no âmbito de Santa Catarina. A matéria proposta nesse projeto pretende permitir que cães e gatos de pequeno porte possam entrar em estabelecimentos comerciais, shoppings, bares, restaurantes similares. Em nosso estado, os cães e gatos são considerados seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem dor e angústia, o que constitui o reconhecimento de sua especificidade e das suas características face a outros seres vivos, conforme a Lei 17.485 de 2018. A Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, existe disposição expressa sobre a permanência e ingresso de cães-guia em locais pré-determinados, conforme os artigos 175 e 179. Em alguns países, como Estados Unidos, os animais de estimação comuns, cães e gatos exóticos, peru, pavões, pôneis, etc., podem acompanhar seus tutores em viagem de avião como animais de apoio emocional, isto é, de apoio à saúde mental para ansiedade e depressão, conforme os estudos dos voos que acompanham. Como se percebe, tanto o legislador nacional quanto o estrangeiro tem se preocupado com os animais de estimação e sua ligação com o ser humano e a interação com o ambiente. A matéria não é de competência legislativa privativa do Poder Executivo e não é da competência legislativa privativa da União, sendo de competência comum da Assembleia Legislativa nos termos do artigo 39 da Constituição Estadual. Durante o exposto, nesta comissão, voto pela aprovação do projeto 268.5/2019, devendo seguir seu rito normal. Ok, PL 268.5 tem o parecer do eminente relator pela aprovação em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. A deputada Marlene não tem matéria? Não tem, né? Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos e a todas, como já me referi anteriormente. Senhor presidente, trago a apreciação de Vossas Excelências, o PL 1119, de autoria do deputado Márcio Machado, que na verdade, o parecer pelo veto
deputado do PL 1119, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a Lei 587 de 2013. Veto total ao PL 11.7 de 2019, de autoria do deputado Machado, que altera a Lei Complementar 587, que dispõe sobre ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina. Procedência: governador do Estado. O chefe do Poder Executivo julgou a matéria inconstitucional e contrária ao interesse público e constatou a decisão em pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do Estado e Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Segurança, acostada às folhas 6 e 7. Na verdade, só para relembrar Vossas Excelências, ele altera, deixa eu ver se é aquele que altera a altura, né? Que altera a altura para ingresso da Polícia Militar de Santa Catarina. O voto do governador do Estado pelo veto. Nos termos do artigo 305 do Regimento Eleste, cabe à Comissão de Constituição manifestar-se acerca da admissibilidade do mérito do veto do governador do Estado. Da matéria quanto à admissibilidade, verifiquei que foram cumpridos os requisitos constitucionais. No que se refere ao exame do mérito, é o entendimento e posicionamento pelo veto à inconstitucionalidade formal. O governador alegou vício de iniciativa. Acredito que a matéria, ao tratar-se de estrutura de candidatos às instituições militares, não contraria qualquer mandamento do referido preceptivo constitucional, porquanto não modifica o cerne de tais exigências, que dizem respeito tão somente aos aspectos que resultam nas aptidões daqueles que pretendem fazer parte das corporações militares da Carta Estadual. Muito pelo contrário, além da iniciativa parlamentar ser legitimada pelo capítulo 50, há que considerar, conforme muito bem anotou o parecer da CCJ, que as polícias militares são forças auxiliares e de reserva do Exército, e que, em razão disso, devem procurar simetria com a lei federal que trata da admissibilidade de candidatos àquela corporação. Ou seja, o projeto de lei do deputado Márcio pretendeu é criar uma equanimidade entre os militares e os policiais militares para ingresso na categoria, fixando a mesma altura. Confere-se ainda que muitos especialistas em concursos públicos defendem que o uso de novas técnicas e de repressão ao crime avançado e tecnologia tornam obsoleta a exigência de altura mínima para fins de ingresso na carreira militar. Segundo eles, o momento é oportuno para reavaliar a revitalização do primário constitucional da isonomia, pois ainda que desiguais, devem ser tratados desigualmente. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, ao dizer que um determinado cidadão, por ter uma altura inferior, não pode pertencer ao quadro da Polícia Militar, seria uma desigualdade constitucional. É que, de fato, quando o governador veta o projeto, alegando que quem deixa iguais de forma igual é inconstitucional, ele fere o princípio constitucional da igualdade entre as pessoas. Então, o meu voto é pela admissibilidade e pela rejeição do veto, senhor presidente. Mensagem de veto 147, tem o parecer do eminente relator pela rejeição do veto. Em discussão. Deputado Maurício. Senhor presidente, senhores deputados, o governador fez o que a lei determina. O correto seria a iniciativa ter sido de origem do Executivo. Entretanto, isso aí é um pleito que cria uma discriminação e um impedimento para as pessoas de participar. E a escolha é feita através de concurso, através de concurso de conhecimento, é feito através de concurso físico, mental, feito teste psicológico, enfim. Então, nós temos que equalizar com a lei federal. Então, já estava conversando aqui até com os colegas, e o meu posicionamento, atendendo o pedido de pessoas que ficaram fora do concurso por questão de 1 centímetro, né? Então, acho que nós vamos derrubar. Meu voto é pela derrubada do veto e manter a lei de iniciativa. Tudo bem. Deputado Alvo. Em votação.
Estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, faço devolução de vistas do PL 211.1 em 2019, da autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a expedição de certificado de registro CRV e certificado de registro de licenciamento de veículos CRLV do Estado e adota as outras providências. Estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. É o projeto 221.1. O PL 221 tem como relator o deputado Milton Alves, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Trago parecer projeto de lei 447.2, 2019, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários da União, Apiúna, Ascurra e Rodeio, em Ascurra. Parecer de ofício, solicita a alteração de lei e declara de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários da União, Apiúna, Ascurra e Rodeio, em Ascurra. Autoria, Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários do município de Ascurra. Apresento, senhor presidente, o Silvio. Mas cadê a emenda? A emenda não está aqui? Esse aqui é a emenda. Não tá. Então, senhor presidente, apresento voto favorável à apresentação do projeto com uma emenda, apenas uma emenda para regulamentar a matéria. Artigo 1º, anexo único da Lei 16.7.333, de 15 de outubro de 2015, passa a vigorar com alteração constante no anexo único desta lei. Então, apresento a emenda para adequar a técnica legislativa, senhor presidente. Ofício 447, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Com a devida emenda, com a palavra, o deputado Maurício. Só render minhas homenagens lá ao Corpo de Bombeiros Voluntários da União de Ascurra, que é uma entidade fantástica, além de ser um dos bombeiros mais bem equipados do interior do estado. Faz um trabalho social muito grande, mantém escola de judô, atende alunos carentes, tem mais de 200 crianças sendo atendidas. Então, eu voto com o relator aí, conheço a entidade, faz um grande trabalho, tanto na área da saúde, da segurança, quanto no trabalho social. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, trago a apreciação de Vossa Excelência o PL 198.8/2009, de autoria do deputado Felipe Estevam, que institui a cobrança a título de compensação financeira do uso oneroso de equipamentos de monitoramento eletrônico por presos apenados no âmbito do Estado de Santa Catarina. Apresento diligência à Secretaria de Estado de Administração Prisional Socioeducativa da Secretaria do Estado de Segurança para manifestação. Senhores deputados, senhora deputada, o voto, parecer e voto ao PL 198.8/2019, de autoria do deputado Felipe Estevam, é pela diligência. Senhor presidente, eu gostaria só de pedir a inclusão de 2 órgãos aí, se pudesse, o deputado Ivan. Claro. Do Ministério Público e Tribunal de Justiça. Acatado. Obrigado, senhor presidente. De acordo? Então, aprovado a diligência com a inclusão dos 2 órgãos, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado. Trago a apreciação de Vossa Excelência o PL 240.4/2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular, a ser comemorado anualmente o dia 15 de novembro, no estado de Santa Catarina. O parecer é favorável, senhor presidente, com a emenda apenas com uma emenda modificativa para adequação
à técnica legislativa. Parecer ao PL 240, de autoria do deputado Jair Mioto. O relatório é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Continua com a palavra, deputado. PL 266.3, 2019, de autoria do deputado João Amin, que institui o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. Parecer é favorável, apenas com a emenda substitutiva global, senhor presidente, para adequação. PL 266.3, de autoria do deputado João Amin, que institui o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. Parecer pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. PL 279.8, 2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui a realização do exame de sangue, CPK, em crianças recém-nascidas na rede pública estadual de saúde, com o fim de diagnosticar precocemente distrofia muscular. O parecer é pela diligência, Secretaria de Estado da Saúde, senhor presidente. PL 279.8, autoria do deputado Nilson Berlanda, parecer pelo diligenciamento. Presidente, se tiver a concordância do deputado Ivan Natos, eu também gostaria de indicar a Sociedade Catarinense de Pediatria para ser diligenciada e poder emitir a sua opinião. De acordo, senhor presidente. De acordo com o diligenciamento, as duas instituições. Em votação, aprovado. PL... Posso seguir, presidente? PL 289.0, 2019, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que dispõe sobre a programação de pagamento de ICMS devido a estabelecimentos que comprovadamente tinham sido atingidos por catástrofes climáticas, incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise a sua atividade comercial. Senhor presidente, eu apresento aqui um voto no sentido do projeto ser remetido à Comissão de Finanças, porque, por ordem do novo regimento interno, esse tipo de matéria deve passar pela Comissão de Tributação e Finanças antes de chegar aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Necessária a leitura? Não é necessário... É só encaminhamento? O encaminhamento para a Comissão de Finanças. Ok. Deputado Fernando Vampiro. Gostaria de vista, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Fernando Vampiro. Excelência, tem mais matéria, deputado Ivan. Bota tudo naquela lá. Sim. Na verdade, deputado Vampiro, é porque a matéria abordada nesse PL trata de incentivos fiscais e proposições dessa natureza, segundo o inciso 15 do artigo 73, combinado com o inciso 5 do artigo 320 do Regimento da LESC, deve tramitar exclusivamente pela Comissão de Finanças e Tributação. Só uma justificação. É que a minha interpretação não é incentivo fiscal, ela é moratória. Por isso que, na minha concepção, tem que passar pela CCJ. Obrigado, senhor presidente. Sem problema, deputado. A excelência tem mais matéria, Tem deputado um Ivan? último, senhor presidente. PL 4.2, 2019, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que acrescenta o inciso 6º ao artigo 4 da Constituição do Estado de Santa Catarina, com o fim de vedar penas disciplinares restritivas de liberdades individuais nos casos de transgressão administrativa. Trata-se de proposta de emenda à Constituição Federal, de autoria do deputado Mocelin. A matéria está apta à apreciação da competência dessa comissão. Compete à comissão, na forma do artigo 201, 208 e 68 do Regimento Interno, apreciar preliminarmente as propostas de emenda à Constituição quanto à admissibilidade formal e material nos termos do disposto 49 da Constituição do Estado. Nesse sentido, anoto inicialmente que a PEC em foco no tocante à iniciativa acha subscrita por 14 parlamentares, valendo dizer pela terça parte dos membros da Comissão Legislativa, cumprindo assim os requisitos formais. Saliento que, nesse momento, não existe no Estado limitações ou circunstâncias da tração de propostas à emenda à Carta Catarinense.
Ainda quanto à constitucionalidade, anoto que a Constituição Federal estabelece os Estados-membros competência a legislar sobre a matéria. Referente aos demais aspectos regimentais atinentes a essa comissão, não encontrei óbices a regular a tramitação da presente proposta legislativa. Face a essas considerações, voto pela aprovação e tramitação regular da matéria, senhor presidente. Tenho voto eminente. Relator pela aprovação, PEC 4.2. Em discussão. Não havendo quem queira... Não fui o primeiro, nem você o último. PEC 4.2 tem um parecer do eminente relator pela tramitação da matéria. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência finalizou, deputado Ivan? Sim, senhor presidente, muito obrigado. Senhores deputados, desta vez eu consegui chegar um quarto. Fui o quarto que cheguei, então vou fazer a relatoria dos que estão comigo. Parecer ao projeto de resolução 007.8/2019, que altera o regimento interno da Assembleia Legislativa aprovado pela resolução 001 de 2019, acrescentando-lhe dispositivo para o fim de tratar sobre o acréscimo ou a remoção de assinatura de parlamentar em proposição legislativa, de autoria do deputado Ivan. A proposição não preenche os requisitos legais previstos no inciso 1º, artigo 332, regimento interno. Ante o exposto, voto pelo âmbito desta comissão pela inadmissibilidade da referida matéria, já concordado e esclarecido o deputado Ivan, porque não... O projeto de resolução do deputado Ivan não contém as 14 assinaturas que são necessárias. Em discussão, em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer a medida provisória 226/2019, que reduz a base de cálculo do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas operações com insumos agropecuários, de acordo com sua classificação toxicológica, e estabelece outras providências, procedência do governo do Estado. Essa matéria teve ampla divulgação, portanto, solicito a dispensa da leitura do relatório, passando diretamente ao voto. A esse órgão fracionário compete examinar a admissibilidade da medida provisória 226/2019, em cumprimento aos artigos 314 e 72, inciso 2º do regimento interno desse Parlamento, e nos termos do que dispõe o artigo 51 da Constituição do Estado, o exame acerca do pressuposto constitucionais de relevância e urgência. Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal Federal já decidiu. Qualquer solução jurídica a ser dada à atividade interpretativa no artigo 62 da Constituição Federal deve ser restritiva como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual, que esta está a serviço do Poder Executivo para atuação legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional deste poder atividade legislativa, dada pela relatora ministra Rosa Weber, julgada em 27/3/2019. Entendo que a medida provisória 226, a qual reduz a base de cálculo do ICMS nas operações com insumos agropecuários, versa sobre a matéria que não consta no rol daquelas sobre as quais o chefe do Poder Executivo está impedido de editar medidas provisórias, restando neste tópico, por ora, salutar a admissibilidade de sua regimental tramitação. Verifico que os requisitos constitucionais afeto à concessão de benefício tributário foram cumpridas, quais sejam: primeiro, a edição da norma específica
Segundo, a existência de convênio relativo pelo CONFAS, autorizado o benefício. Cumpre ressaltar que os insumos agropecuários já possuem benefício fiscal de isenção do ICMS relativo às saídas internas, enquanto vigorar o convênio 100/97, conforme dispõe o artigo 29, inciso 1º do anexo 2 do regulamento, que é regulamentado pelo ICMS. Por outro lado, temos analisar os requisitos constitucional da relevância e urgência previsto no artigo 51 da Constituição do Estado, que traz o mesmo requisito do artigo 62 da Constituição Federal, que, ao meu ver, não se justifica a edição de medida provisória no que concerne a redação do artigo 1º, que cria modalidade de cobrança de forma diversa atual para defensivos agrícolas com entrada em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020, não cumprindo desta forma o requisito constitucional de urgência, pois o transcurso do prazo para a entrada em vigor poderá ser amplamente discutido através de projeto de lei. A nova forma de tributação dos defensivos agrícolas, prestigiando o amplo debate legislativo. Saliento-se ainda que o convênio ICMS 100/97, subscrito pelo governo do Estado de Santa Catarina, encontra-se em vigor até 30 de abril de 2020, com a possibilidade de ser novamente prorrogado, sendo esse mais um fato que afasta a urgência para a análise do artigo 1º da forma da medida provisória. Assim, no que tange ao artigo 1º, consequentemente ao inciso 2º do artigo 5º da proposição, entendo que não resta configurado o pressuposto constitucional de urgência, devendo essa matéria ser submetida ao processo legislativo ordinário, inclusive com vistas a possibilitar o amplo debate público que a matéria requer. De outra via, no que concerne a prorrogação de suspensão dos efeitos do Decreto 1866 de 2018, a diminuição da carga tributária efetiva da farinha de arroz e do arroz parbolizado integral e integral, exceto se adicionado a outros ingredientes ou temperos, entendo que estão presentes os pressupostos de urgência e relevância, uma vez que o resultado das providências visa evitar um maior dano social e econômico à sociedade catarinense, e a emissão legislativa levaria a um dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, voto pela admissibilidade parcial. Artigo 2º, 3º, 4º, 5º, exceto o inciso 2º e 6º da medida provisória 226/2019 e a inadmissibilidade do artigo 1º e o inciso 2º do artigo 5º, com a sua supressão integral, por não atendê-la urgente como demonstrado, cabendo à comissão de mérito a elaboração do projeto de conversão em lei. Trocando em miúdos, nós estamos tirando fora da medida provisória o artigo 1º, que elimina a possibilidade de novas taxações aos defensivos agrícolas, né? E apenas corrigindo e tirando mais o inciso vou justificar para os senhores parlamentares, para quem não conseguiu captar. No artigo 4º, eu também passo a retirar da medida provisória, porque o artigo 4º, o inciso 2º, que diz o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2020, quanto ao disposto no artigo 1º. Então, como eu estou tirando o artigo 1º fora, esse inciso também tem que sair. Em discussão. Deputado Milton. Senhor presidente, só para cumprimentá-lo pelo relatório e pela sensibilidade. A medida provisória veio atender um reclamo dos agricultores catarinenses e um pleito unânime dessa casa,
que interviu no momento adequado para que isso acontecesse. E o fato de, nessa medida provisória, prever já um aumento, inclusive sem critérios, já a partir de janeiro do ano que vem, é inoportuna. Há tempo para um debate de um eventual projeto de lei que o governo queira mandar, né, para que a gente possa promover novamente o amplo debate com os setores produtivos e fazermos uma lei que atenda, de fato, a agricultura e o agronegócio catarinense. Parabéns pelo relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, a medida provisória é um ato unipessoal do governador, perfeito? Isso, a medida provisória, na verdade, ele tem que ter alguns princípios de fundamentação. E Vossa Senhoria retira da medida provisória aquilo que começa a sua aplicabilidade e vigência no exercício subsequente, 2020, perfeito? Ou seja, toda aquela taxação diferenciada das alíquotas, o senhor retira ela, automaticamente faz a conversão num projeto de lei específico para tramitar aqui dentro da casa pelo seu rito normal, acata a medida provisória no que tange a isenção de 0% dos agrotóxicos até o final de ano, e nós teríamos esse período para fazer uma discussão mais aguçada nas comissões específicas da casa. Seria, em síntese, esse o seu parecer, senhor presidente? Justamente isso. Não vamos tirar a oportunidade dos senhores parlamentares de discutir essa questão, mas através de um projeto de lei, não necessitando estar numa medida provisória, que é uma tramitação bem mais rápida. Perfeita. Nesta medida provisória também não tinha alguma coisa no arroz nesse sentido? Isso nós mantemos. Ah, ficou mantido também. Mantido. Ficou mantido. Ele E, está em no outro específico, artigo. foi o que foi? Foi a taxação de 2020, converte-se em projeto de lei, e o resto, que tem mais emergência, com prejuízo irreparável, já tem aplicabilidade imediata através da sua admissibilidade. Justamente. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Também temos mais algo polêmico aqui. Requerimento de tramitação conjunta e de posterior diligência às propostas de sustação do ato 001.7/2019, 003.9, 00.4 e 00.5/2019. Cuida-se das propostas de sustação de ato preliminarmente acolhidas no âmbito desse colegiado relativos decretos revogaram benefícios fiscais, cujos autos retornaram a essa Comissão de Constituição e Justiça, na forma disciplinada no regimento do artigo 334, após receberem a manifestação do Governo do Estado em atenção aos 10 dias de prazo concedido ao chefe do Poder Executivo para se pronunciar acerca das impugnações. Todavia, na minha avaliação, não considero suficiente as razões trazidas aos autos pelo Poder Executivo, necessitando de esclarecimentos adicionais para que todos tenham conhecimento do alcance integral dos referidos decretos. Ademais, por haver aparente conexão entre os decretos impugnados e, por conseguinte, entre as propostas de sustação de atos que se ocupam de sua sustação, julgo aplicar-se ao caso em análise o disposto no parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o qual recomenda a tramitação conjunta de proposições consideradas análogas ou conexas, o que necessita ser requerido por esta comissão ao primeiro secretário da mesa. Além disso, por economia processual, rogo aos demais pares deste colegiado fracionário que, passo desde já, aprovemos a diligência ao Poder Executivo a ser efetivada, tão logo o primeiro secretário determina a tramitação conjunta à hora suscitada. Essa diligência, sugere-se, deve ser encaminhada por meio da Casa Civil à Secretaria do Estado da Fazenda, tendo em vista que tais atos normativos regulamentares promoveram revogações de benefícios fiscais ou de regimes especiais relativos a créditos tributários no âmbito do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços e transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, pelo que entende-se deve demonstrar pontualmente a Secretaria da Fazenda. Primeiro,
quais os produtos e serviços e quais os efeitos sobre a carga tributária das operações e prestações cujos benefícios fiscais ou regimes especiais relativos aos créditos tributários foram objeto de revogação pelos decretos número 1859 e 1860, ambos do dia 26 de dezembro de 2018, o 1866 e 1867, ambos do dia 27 de dezembro de 2018, e o 1872, de 28 de dezembro de 2018, e quais foram restituídos, total ou parcialmente, trazendo um comparativo de como era e como ficou. 2. Da lista de produtos e serviços atingidos pelos decretos e não restituídos, quais estão em estudos para voltar a ter alguns benefícios fiscais e quais os motivos que levam a manter as revogações. 3. Apuração do imposto de, ao menos uma operação ou prestação de que tenha sido retirado o referido benefício fiscal ou uma situação em que tenha sido alterado o regime especial relativo aos créditos tributários, a que se refere cada um dos decretos mencionados com a respectiva metodologia utilizada, exceto em relação às revogações promovidas pelo decreto 1867/2018. E 4. A relação das mercadorias ou serviços atingidos pela revogação promovida especificamente em face ao decreto 1866 de 2018, contendo de forma individualizada os seguintes informações. A. Alíquota a qual mercadoria e serviço está sujeita. B. Identificação do dispositivo legal incidente com a descrição de correspondente benefício revogado. C. Carga tributária efetiva de mercadoria e serviço com e sem o benefício fiscal suprimido. D. Efeitos de outros benefícios fiscais que interfiram na carga tributária efetiva das ditas mercadorias e serviços. Destaque com apoio do parágrafo único do artigo 216 e no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno, solicito, depois de ouvidas os membros desse colegiado, que sejam requeridos tramitação conjunta das propostas de sustação de atos e, na sequência, promovida a diligência à Secretaria de Estado da Fazenda por meio da Casa Civil para que se manifeste quanto aos tópicos relacionados. Faço essas considerações, senhores deputados, porque ambos os decretos de sustação ficaram muito confusos, porque, nesse período, adentraram esta Casa alguns projetos de lei que regulamentaram, resolveram algumas questões, outros estão para vir no dito rescaldo, que assim foi apelidado, né? E confundiu bastante para que a gente tome essa decisão. Quando nós damos 10 dias para o governador se manifestar, ele apenas se dirigiu mais aos aspectos constitucionais, legais, e não especificamente, tecnicamente, aquilo que nós deveríamos fazer. Ambos os decretos têm relação em muitas questões, outras não, então entendemos que esta metodologia que eles possam nos mandar do que está resolvido, o que vai ser resolvido e o que faltará ser resolvido, seria o caminho mais correto para nós. Em discussão. Presidente, Deputado João. como autor, pela bancada do PP, juntamente com o deputado Altair, deputado Zé Milton, outros autores também, deputada Luciane, deputado Volney Weber e a bancada do PSD, nós achamos que os seus questionamentos são coerentes, nós concordamos, está tudo contemplado no seu parecer, e a gente espera que a Secretaria da Fazenda agora possa fazer sua manifestação, principalmente com relação a esses tópicos salientados no seu requerimento. Obrigado. Deputado Fernando Vampiro. Na verdade, senhor presidente, este assunto foi motivo de várias reuniões, né? E a matéria, o Milton, que acompanha bastante isso, a matéria realmente ela está bastante complexa. O que já foi efetivamente consolidado na 174, que já se tornou lei e, obviamente, é sancionada pelo governador. O que é o PL do rescaldo, que ainda não está tramitando na casa, mas há expectativa daquelas reuniões que foram feitas na presidência seja efetivamente contemplado. E o que é que vai vir de regulamentação de benefício novo? É fato e verdadeiro que restituição
do Estado Code todos esses decretos, automaticamente seria mais ou menos nós fazemos a mesma política tributária do exercício anterior. E pelo que se entende, o objetivo não é esse. O objetivo é aprimorar, equacionar e, obviamente, também fazer algumas correções de alguns benefícios que estão distorcidos nesse sentido. Eu acho que a Fazenda, nessa sua linha de resposta, pode, obviamente, ofertar isso e nós temos um discernimento maior em relação à interpretação daquilo que já está consolidado e que vai consolidar e quais são os benefícios que não serão restituídos em virtude, obviamente, das justificativas necessárias para que a gente possa ter esse amplo poder. Então, a diligência também, na minha concepção, é algo super importante e fundamental, salientando que a discussão que eu entendo mais pertinente e específica, nós não estamos fazendo ainda. O que aconteceu com a medida provisória 220 na legislatura passada foi um grande erro para a economia catarinense, principalmente para a indústria catarinense, quando a redução linear de 17% para 12%, o que acontece é que não foi interpretado pelo setor produtivo dessa maneira. Por isso que, na nossa concepção, nós temos que retomar esse assunto de uma forma mais detalhada para que a gente não venha a ter equívocos no caminho. Obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício. Depois, deputado Milton, então. Senhor presidente, senhores deputados, o governo do Estado, através do governador Carlos Moisés e por meio do secretário Paulo Elias, está fazendo todos esses estudos. Essa semana, mais um projeto ficou pronto, tratando dessa questão do rescaldo. Caso a caso está sendo analisado. A população, quando escolheu o Moisés, escolheu mudar essa situação que vinha de muitos benefícios também nessa área que não eram transparentes. Nós temos caso de grandes lojas de departamentos que compram aqui no Estado com crédito presumido para levar para outros estados e depois se creditam. E as suas vendas nessas lojas no Estado aqui acabam não contribuindo em nada com o ICMS com Santa Catarina, porque ela utiliza um crédito presumido para levar produtos para outros estados. Então, o governo está buscando ajustar todas essas questões. O secretário Paulo Eli e a equipe estão debruçados, tem o apoio do governador e está buscando o melhor para Santa Catarina. Então, parabéns ao deputado Titon pela coerência, pelo estudo, pela análise do projeto. E essa casa aí se mostrou, desde o início, parceira e preocupada na questão de resolver para o melhor para Santa Catarina. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Deputado Milton. Senhor presidente, eu gostaria de novamente parabenizá-lo pelo encaminhamento, porque é coerente, esclarecer que esses decretos, e nós somos... A bancada do PSD é uma das autoras desse processo de sustação de atos também, e nos sentimos contemplados. Nós temos debatido bastante e continuamos o debate. Na semana passada ainda tivemos reunião com o secretário Paulo Eli, eu e o deputado Marcos Vieira, representando a Comissão de Finanças, que é onde tramita esses projetos, falando sobre o projeto do rescaldo. Que o secretário se comprometeu de essa semana estar enviando para cá, que vai corrigir parcialmente o efeito desses decretos, porque com o crédito presumido de alguns setores que não foram contemplados, você equilibra a competitividade dos setores produtivos, mas o fato é que todos esses decretos, isso tem que deixar bem claro, não simplesmente aumentar o imposto da água mineral importada, isso ou aquilo. Hoje, o cidadão catarinense paga mais caro no supermercado o alimento, o frango, o suíno, o gado, o leite, enfim, todos da cesta básica, que eram 7%, passaram a 12% ou 17% na ponta. Então, houve um aumento significativo de tributos em Santa Catarina, com a emissão desses decretos, mesmo com algumas coisas regulamentadas pelos projetos de lei, outras ainda que faltam, e que essa discussão deve continuar. Por isso que esse encaminhamento é correto,
e nos dará o tempo para continuar esse debate, de encontrarmos o melhor caminho, para não sacrificarmos a população catarinense. Não naquilo que é injusto, aquele imposto injusto. E esse caso da medida provisória 220, o deputado Vampiro se ausentou agora, e também o próprio relato do deputado Maurício Scudilacci, nós temos uma questão mais ampla. Quando se fala, existe um crédito presumido no setor têxtil e algumas grandes redes se beneficiam disso, usando esse crédito presumido, comprando aqui e mandando para fora. Eu ouso dizer, deputado Maurício, que se não tivesse esse crédito presumido, e por isso que eu fui uma das pessoas que, com os números levantados, de empregos e tudo mais, não tenho medo de afirmar, e nós vamos provar isso, e o deputado e o secretário Paulo Eli, na semana passada, nós ainda discutimos isso. Secretário, é bom baixar o ICMS de 17 para 12 dentro de Santa Catarina para a indústria como um todo. Mas continue o crédito presumido para o setor têxtil, porque, senão, toda essa compra que essas redes nacionais fazem da nossa indústria, que gera emprego aqui em Santa Catarina, deputado João, vão comprar de Goiás, que hoje já é mais barato, de São Paulo, que o ICM é zero, e do Paraná, que tem o incentivo idêntico. Nós não conseguimos mais estar competitivos. E essas indústrias que hoje, e essas redes que hoje compram, elas são responsáveis por mais de 50 mil empregos diretos de catarinenses que perderiam o emprego se essa medida de tentativa de aumento de imposto fosse feita. Então, por isso que o debate tem que ser trazido para essa casa e tem que ser ouvido os dois lados. Quando se coloca, é injusto que aquele segmento não esteja pagando ICMS porque está usando aquele crédito. Mas qual o benefício que está tendo a economia como um todo? Qual a arrecadação periférica? E já foi provado isso, que um dos grandes setores de incentivo em Santa Catarina, de mais de R$1 bilhão, é o setor têxtil, mas ele, na arrecadação periférica, na geração de emprego, na competitividade que foi gerado com essa medida, ele dá de arrecadação muito mais do que ele dá de incentivo. Uma das qualidades do Estado de Santa Catarina é a geração de emprego. E o setor têxtil e o agronegócio, que são os dois mais incentivados em Santa Catarina, são responsáveis pela massa de empregos do nosso Estado. Isso nós não podemos correr o risco de quebrar. Por isso que esse encaminhamento é positivo, senhor presidente. E o debate, dessa forma, vai poder continuar, né, no nível que nós estamos fazendo, com conversa, com diálogo. Em nenhum momento o secretário Paulo Eli parou o diálogo, nós estamos fazendo, mesmo que às vezes convicções divergentes, mas nós temos que promover isso para o bem de Santa Catarina. Deputado Ivan. Senhor presidente, também não podia me furtar de fazer algumas considerações. Eu sou um positivista por convicção, acredito no progresso por ordem, e esses últimos meses a Assembleia Legislativa de Santa Catarina ela comprovou o princípio democrático da separação dos poderes. Por essas ações, capitaneadas pelo deputado Zé Milton, pelo deputado Marco Vieira, pelo deputado Milton Obos, por Vossa Excelência, deputado Titon, todo esse trabalho que vocês desenvolveram em cima dessa pauta é a prova clara da divisão dos poderes e do fortalecimento da democracia brasileira. Nós conseguimos, através dos nossos representantes aqui, eu quero repetir, o Zé Milton, o Marco Vieira, o Milton Obos, Vossa Excelência, principalmente, conseguir unir as partes e o governo e fazer o enfrentamento necessário para fazer as correções que o Estado necessitava fazer. E nesse momento que a política ultrapassa, sabe, só de apontar o dedo, as pessoas só apontam o dedo para a classe política, esse tipo de ação mostra quanto a classe política é importante para o desenvolvimento do Estado. Quanto é importante as manifestações que fez agora o deputado Milton Obos, no sentido de fortalecer o processo da indústria têxtil catarinense. Nós, lá em Blumenau, temos a indústria Hering, que é o nosso orgulho brasileiro, que já teve até 35 mil funcionários em Blumenau, e hoje está em Goiás, está em outro estado.
Nós temos que compreender como o mercado movimenta e como a concorrência dos estados também se aparelha para poder arrecadar. Hoje, a ERG, que já tinha 35 mil funcionários, não tem 5 mil na sua cadeira. E esses 30 mil que estão sobrando foram adaptados em outros setores da sociedade que também estão beirando aí nos incentivos fiscais. Então, eu quero registrar, senhor presidente, eu sei que está adiantada a hora, da minha satisfação de poder ter, não participado, porque fui um mero observador, mas de ter acompanhado todo esse trabalho positivista aqui na Assembleia Legislativa. A sociedade catarinense tem que compreender o esforço que a Assembleia fez e estou muito feliz de poder viver esse momento aqui junto com Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado. Está de parabéns. Obrigado. Deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu só gostaria de concluir que muita coisa avançou também, né, deputado Milton Obras? A gente não pode só falar daquilo que efetivamente, em tese, está dando um problema. Eu gostaria de falar sobre a ST, principalmente, eu vou falar sobre o comércio do vinho importado. Nós temos que fazer, e o Estado de Santa Catarina tem que ter o fortalecimento da indústria catarinense. E isso o governador tem feito com primazia, e vou falar um exemplo. Você chega na gôndola do mercado, tem um vinho chileno a R$ 24,00. Aí você vê lá um Villa Francione, um Teira, um Leone de Veneza, um Sanjo, enfim, do Quinta da Neve. Você chega lá, é 83 a garrafa. Qual é a competição do mercado que nós teríamos com vinho através da ST de R$ 24,00? Claro, a importação é feita, o vinho é pago através de substituição tributária, chega a $2 ou a $1,50 no desembaraço, desembaraça, paga o imposto sobre $1,50, vai para a gôndola do mercado e é vendida a R$ 24, R$ 25,00. E aí a indústria catarinense não consegue entregar o vinho de alta qualidade, que é o vinho de atitude. A partir desse momento, há o fortalecimento, a saída da ST, do fortalecimento desse sentido, através do vinho catarinense, da indústria catarinense. O Berlândia é um dos maiores fabricantes de estofado e uma grande rede, e é deputado junto conosco. Ele não consegue comprar, não consegue vender móveis aqui da indústria dele, que é o de estofado, para Santa Catarina. Ele só vende para fora. Por quê? Porque aquilo não é competitivo. Ele chega, o do Paraná chega aqui com desconto, chega a 12 e ele vende a 17. Isso tudo tem uma empresa de simples que não consegue se acreditar. Então a indústria química está passando um grande problema. A Sindisul foi lá, na verdade, a Anjo, a Farbem, a Resicolor, e poderia falar tantas outras indústrias químicas, ela não consegue mais vender o produto simples aqui para dentro de Santa Catarina. Aí estão vendendo quem? As indústrias do Rio Grande do Sul e do Paraná, que estão vindo entregar com preço mais barato. Então nós temos que fazer esse peso, na verdade não é só o têxtil que fomenta a indústria catarinense. A indústria catarinense é feita de vários vertentes e nós temos que analisar cada caso. Eu acho que essa transição, esse momento de discussão, ele é super importante, mas nós não podemos se ater a um único setor. A indústria química do Sul está berrando, que não consegue ter o fortalecimento para vender o único produto de Santa Catarina, perdendo o mercado principalmente para as empresas individual de simples. Então eu acredito que essa nossa discussão é para maturidade. A gente tem que olhar, obviamente, aquele setor com atenção, com carinho, mas nós não podemos esquecer da indústria catarinense. E o nosso trabalho tem feito isso, e eu acredito no secretário Paulo Eli também tem feito isso, obviamente, com muita discussão e respeitando, obviamente, os poderes, como acaba de colocar o deputado Ivan Nates. Nós falamos exatamente a mesma coisa, deputado Vampiro. Eu sou totalmente favorável à diminuição do ICM de 17 para 12 para a indústria catarinense. Mas não mate um setor. Então tem que equalizar isso. Esse é o debate, porque são 50 mil empregos diretos que nós vamos perder. Ninguém mais? Então, vamos. Deputado Maurício. Já que o deputado Milton fez a réplica, eu iria falar depois, mas essa questão do setor têxtil, quando se fala daquela empresa que foi para Goiás, foi uma questão administrativa. Tenta-se jogar isso como se foi questão de imposto de governo. Foi uma questão administrativa. Quem mantém esses 50 mil empregos e muitos milhares de outros empregos em Santa Catarina é a pequena e a microempresa. Então, não é admissível que a gente fique refém de grandes empresas, lojas de departamento, que vão numa cidade, quebram o pequeno empresário e não pagam imposto, porque ele tem um crédito presumido que o pequeno empresário não tem. Então, esse governo que fez? Deu transparência. Antes eram esses benefícios, esses créditos presumidos, era tudo de gaveta.
Ninguém sabia. Então o governo deu clareza, colocou na lei e trouxe a discussão. Se nós estamos debatendo na Assembleia, foi porque o governo trouxe o debate, a discussão. Então, esses 50 mil empregos não são mantidos só por essas lojas de departamento que fazem chantagem, que não vão mais comprar aqui, mas são mantidos pelas pequenas e microempresas que temos no estado todo, as lojas, as pequenas lojas, que muitas vezes acabam fechando pelo benefício dado ao grande. Em votação, se estiverem de acordo com o nosso parecer, permaneça como estão. Aprovado. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu tenho para relatar parecer ao projeto de lei 127.4/2019, que dispõe sobre o dever de instituir sistema permanente de vídeo monitoramento em asilos, casas de repouso e similares no estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, e esse PL foi lido em plenário dia 8 de maio, posteriormente vem encaminhado à Comissão de Trabalho e Serviço Público, sendo emitido parecer favorável pelo deputado Fabiano da Luz. Na sequência, o PL foi encaminhado para a Comissão de Defesa do Direito do Idoso, o qual foi relatado favoravelmente pelo deputado Ricardo Alba. Na leitura do projeto em plenário, o deputado Bruno Souza apresentou 2 emendas, sendo uma substitutiva e outra supressiva, e dessa forma, conforme o parágrafo único do artigo 192, o PL retornou para a análise das comissões. Em síntese, esse é o relatório. Ressalte-se que a competência dessa comissão, a análise preventiva de constitucionalidade, bem como interesse público nas proposições, conforme o artigo 25 dessa Casa. O projeto de lei em análise dispõe sobre o dever de instituir sistema permanente de vídeo monitoramento em casas de repouso similares no Estado. Segundo o propositor do PL, o objetivo é contribuir para a proteção dos idosos e para a fiscalização das instituições que trabalham com essa clientela, visando sua segurança por meio de acesso em tempo real ou gravações a imagens em áreas de uso comum, de socialização, como estradas e vias que dão acesso à instituição, permitindo o monitoramento da entrada e saída de pessoas. O projeto original expõe em seu artigo 2º, asilos e casas de repouso devem seguir as seguintes regras. Fica proibida a instalação de câmeras em quartos, banheiros, vestiários e outros locais e reserva da privacidade individual. A emenda substitutiva apresentada ao projeto altera o artigo 5º, o inciso 5º do artigo 2º, para vigorar com a seguinte redação. A instalação de câmaras em quartos, banheiros, vestiários e outros locais de reserva de privacidade individual fica condicionada à opção do contratante ou do internado. Ou seja, senhor presidente, senhores deputados, pode até a própria família ter interesse, o próprio internado ter algum problema de saúde e a própria família ter um interesse que ele seja monitorado 24 horas por dia, pode ter uma queda, um mal súbito, e através desse sistema poderia ter um acesso mais rápido ao atendimento. Aqui a justificativa do deputado Bruno Souza é nesse sentido, da vontade da família e do próprio internato. Segundo o estudo levantado pelo propositor das emendas, os ambientes mais suscetíveis à queda de idosos são os banheiros. Então já é um ambiente de privacidade, mas é onde mais acontece acidente com idosos. Também foi apresentada uma emenda supressiva, sendo proposta a supressão do artigo 3º, qual tem a seguinte redação. As instituições ficam obrigadas a disponibilizar as imagens armazenadas aos órgãos públicos competentes. Isso aí, se houver necessidade, vai ser feito de forma judicial e tal, que é para algum caso diferente daí. Artigo 3º, que se busca excluir, obrigava a disponibilizar. Então, por essa razão, em face dos argumentos expostos, voto pela admissibilidade do projeto de lei 127.4
24/2019, na forma da emenda substitutiva de folhas 22 e na forma da emenda supressiva folhas 23 no âmbito desta comissão. É o relato, senhores deputados. Senhor presidente. PL 127, tem um parecer favorável do eminente relator. Em discussão, com a palavra o deputado Ivan. Obviamente, sem entrar no mérito da discussão, a gente já sabe que o custo dessas casas asilares representa um valor significativo para as famílias de baixa renda, né? Eu que tive uma experiência dessa na minha família, tive minha mãe muitos anos em casa asilar, muito bem cuidada, graças a Deus. Sei quanto custa isso para a família, mais esse vídeo de monitoramento já teria uma posição. Acho que já haveria uma intervenção na iniciativa privada quando obriga a botar, etc. e tal. Mas, senhor relator, eu penso o seguinte: a partir da hora que essas emendas modificativas foram apresentadas no projeto, o projeto perdeu sua função, totalmente sua função, porque vira um projeto condicionante, sabe? Vira um projeto condicionante. Então, e projeto condicionante não é lei. Condicionante, de fato, não é uma lei. Então, se o senhor me permitir, eu vou pedir vistas em gabinete para estudar com mais cuidado a matéria, senhor presidente. Vista em gabinete, eminente deputado Ivan. Vossa Excelência pode continuar. Senhor presidente, pedido de diligência externa ao projeto de lei 275.5. É um projeto de autoria do deputado Sargento Lima. O projeto em tela pretende obrigar os hospitais, clínicas, médicas e congêneres, públicos ou privados, que exploram comercialmente o serviço de estacionamento de veículos, a disponibilizarem gratuitamente ao menos 1 hora de tolerância para desembarque, acomodação e atendimentos de urgência e emergência. É sabido que esta Casa não pode legislar sobre fatos que envolvem direito civil e comercial. No entanto, nos é permitido a formulação de leis para a proteção do direito do consumidor. Artigo 24, inciso 8º da Constituição Federal. A matéria é controversa, havendo a necessidade de aprofundar o debate com os órgãos técnicos. Ante o exposto, julgo imperativo solicitar diligências externas para a Secretaria de Estado da Casa Civil e, por meio desta, ao PROCON estadual e à Secretaria de Estado da Saúde para que se manifestem sobre a matéria, trazendo aos autos seus entendimentos técnicos e operacionais. É o pedido de diligência, senhor presidente. PL 275, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento em discussão. Senhor A presidente, palavra do deputado Milton. deputado Maurício, se puder, talvez fazer a diligência também à Associação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, para que eles se manifestem também, porque assim se ouve todos os lados. Eu também gostaria de inclusão da SEMI, De acordo, senhor Associação Catarinense de Medicina. Ok? Obrigado. Em votação, se estiverem de acordo com o relator e mais as colocações que foram solicitadas do deputado Milton e do deputado Fernando Vampiro, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de diligência ao projeto de lei 277.6/2019. Recebi para relatar, em conformidade com o artigo 128 do Regimento Interno da Assembleia, os autos epigrafados do projeto de lei de autoria do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina a Semana Estadual para a Conscientização dos Riscos do Uso de Pipas com Fio Cortante e adota outras providências. De acordo com o proponente, eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, o objetivo da proposta é de salvar vidas através de promoção de palestras e debates com o propósito de abordar os riscos das pipas com fio cortante. Diante da repercussão do presente projeto e com fulcro no artigo 71, inciso 15º do Regimento Interno da Assembleia, julgo imperativo solicitar diligência à Casa Civil e, por meio da Secretaria de Estado da Educação, para que se manifeste sobre a matéria a fim de substanciar as decisões a serem tomadas em prol da população catarinense. É o pedido de diligência, senhor presidente. PL 277 tem o relatório do eminente pelo diligenciamento em discussão, em votação, aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputado?
Sim, senhor presidente. Deputado Alba, Vossa Excelência, que representa o deputado Mocelin, tem matérias? Tem. Está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, público presente. Parecer ao projeto de lei 0294.7/2019, institui o Dia de Conscientização da Síndrome de Tourette, no estado de Santa Catarina. Autor, deputado Kennedy Nunes, relator, deputado Mocelin, sendo substituído por mim hoje. O voto aqui. No que tange à legalidade, o projeto de lei, a meu ver, parecer do deputado Mocelin, né, está em consonância com a legislação que rege a matéria, uma vez que preenche todos os requisitos nela previstos. Por fim, no que tange aos demais aspectos regimentais a serem observados por esta comissão, julgo que a proposição está apta a seguir sua regular tramitação. Não obstante, de acordo com a técnica legislativa mais apurada, é necessária a inclusão do referido na Lei 16.719 de 2015. Por esta razão, apresento anexa emenda substitutiva global, adequando a redação. Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta em exame com emenda substitutiva global. Deputado Mocelin. PL 294, tem o parecer do eminente relator pela aprovação com as emendas por ele aqui colocado. Em discussão, em votação. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Milton. Uma vez que as emendas tiram, volta tudo a estaca zero, então Eu também, vou presidente. avaliar melhor, senhor presidente. Vista o deputado Milton, deputado João. Vossa Excelência pode continuar com a palavra. Peço a retirada do outro projeto, deputado presidente, em razão de não ter tido acesso ao voto do deputado Mocelin. Legal. Obrigado, deputado Malva. Deputado João, Vossa Excelência se retirou há pouco. Naquele momento, o deputado Fernando Vampiro deu uma aula de vinhos aqui e fez uma relação dos melhores vinhos. Vossa Excelência também quer a relação, né? Já que hoje ele foi muito tímido na questão do latim, né, presidente? Só um status quo que ele acabou de falar agora há pouco. Ah, legal. Teria interesse. Porque todos pediram a lista, Vossa Excelência não está presente. Ah, não, eu também. agradeço. Vossa Excelência está com a palavra. São dois pedidos de diligência, inclusive o projeto de lei de autoria do deputado Vampiro. Quem sabe, depois da foto dele aí que circulou esse final de semana todo, a Secretaria de Estado da Saúde possa responder positivamente. Também o projeto da deputada Luciane Carminati, que institui o Sistema Estadual de Cultura, SIEC. O requerimento é da Fundação Catarinense de Cultura, e o deputado Vampiro dispõe sobre a distribuição gratuita de aparelho medidor de glicose que dispensa sangue para crianças inseridas em programa de educação para diabéticos. Esse é a Secretaria da Saúde. Os dois pelo diligenciamento, né? PL 265 e o PL 293, ambos pelo diligenciamento, conforme o relator expôs. Em votação, tiver deputado Fernando Vampiro deseja contestar. Vai voltar, né? Vai voltar. Ainda mais esqueceu, né? Vai voltar rápido. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Parecer a emenda substitutiva global às folhas 41 e 42 ao projeto de lei 526.4 de 2015, presidente, do deputado César Valduga, e projetos de lei apensados, o 57.7 de 2018, do deputado Kennedy Nunes, e o 36.2 de 2019, do deputado Maurício Skudlark. Ambos tratam de matéria semelhante e, com efeito da análise dos autos, verifico. Inicialmente, registre-se que as medidas pretendidas tratam de alteração da Lei 15.381, de 17 de dezembro de 2010, e não de 17 de outubro de 2010, como equivocadamente consta da proposição original da emenda substitutiva global, folha 20. Com efeito da análise dos autos, verifique que a precitada emenda substitutiva global, aprovada respectivamente nas comissões de Direitos Humanos, Finanças, além de corrigir erro material apontado quanto à data da lei em referência, contempla a medida legislativa prevista na emenda substitutiva global. Exclui o projeto de lei e altera
original, a letra K do item 11, que se refere ao artigo 1º, amplia a abrangência da norma com o fim de alcançar a administração pública indireta, autárquica e fundacional, e submete às regras da lei também as nomeações para cargos de provimento em comissão na estrutura administrativa do Ministério Público. Dessa forma, ao meu ver, a proposta acessória que ora se analisa como sucedânea ao projeto de lei vestibular, a ampliar o controle do provimento de cargos em comissão, apresenta-se rígida e apta a regular tramitação neste Parlamento, até porque a Lei 15.381 de 2010, aprovada nesta Casa, necessita ser atualizada, mais especificamente quanto à sua abrangência. Isso porque à época deixou de ser visto que se submeteriam à norma também as pessoas nomeadas para exercerem cargos de provimento em comissão da estrutura administrativa do Ministério Público e da administração indireta, autárquica e fundacional. Em relação ao apontado na diligência externa, quanto à inconstitucionalidade da matéria por vista de iniciativa, sendo entrar no mérito da análise dos órgãos consultados, permito-me dissentir, lembrando que, recentemente, a Lei Complementar 741, de 12 de junho de 2019, que dispõe sobre estrutura organizacional básica e o modelo da gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências, acrescentou o artigo 5º-A da Lei 15.381 de 2010, teoricamente, portanto, convalidou a pretensa inconstitucionalidade apontada pelos órgãos consultados, Secretaria de Estado da Administração e PGE, como acima apontado. Ademais, no que tange à constitucionalidade sobre os aspectos formal e material, alinho-me aos argumentos do relator em sua análise preliminar do projeto de lei, que foram inicialmente recepcionados por unanimidade neste colegiado, até porque a emenda substitutiva global em apreço não destoa em nada do objetivo e do conteúdo material originalmente almejado pelo autor. Ante o exposto e em consonância com a determinação expressa nos artigos 144, 210, 189, 192 e 195, todos do regimento interno deste poder, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da emenda substitutiva global das folhas 41 e 42, apresentadas ao projeto de lei 526.4/2015, na Comissão de Direitos Humanos, folhas 44, e aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, folha 50, restando a proposição apta à deliberação do plenário desta Assembleia Legislativa, vez que cumprido o ciclo regimental de tramitação determinado a folha 2 pelo primeiro secretário da mesa. Seria esse meu parecer, presidente. PL 526, tem o parecer do eminente relator pela tramitação da matéria, com a palavra o deputado Ivan. Senhor presidente, eu confesso que eu precisaria consultar o relator, eu sei, se tiver condições de me informar, porque no texto originário consta providências para incluir os condenados civil ou criminalmente. Se essa expressão civil foi excluída do texto originário, porque as condenações civis não têm relação nenhuma com as condenações criminais, nem com as condenações da Maria da Penha. Então, acho que isso é difícil. Então, atendendo a sugestão do deputado Amin, vou solicitar vistas em gabinete. Vista, deputado Ivan. Continua com a palavra do deputado João, que encerrou. Seria apenas isso, presidente. Tá bom. Porque eu retirei o 273.2/2019. Ah, legal. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, nós temos aqui um requerimento de diligência ao projeto de lei 282.3/2019, proposto pelo deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a permissão do exercício da função de piloto de aeronaves e helicópteros pelas praças e policial militares do Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina. O autor da justificativa, proposição com base na restrição da permissão dos pilotos de aeronaves, isso aqui para que os praças possam também pilotar as aeronaves, o que é uma boa decisão, já que nós temos 6, hoje, praças habilitados para pilotar aeronaves, e o governo gasta
bastante dinheiro com isso. Mas, para que a gente possa ter uma lei que possa ser aplicada, nós estamos aqui pedindo a diligência externa, por meio da Casa Civil, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, assim como a Agência Nacional de Aviação e a Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, a PRASC, e a Associação dos Oficiais Militares de Santa Catarina e a Secretaria de Segurança Pública, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, pelo exemplo prático no caso em estudo. Eles lá já adotaram, então nós estamos incluindo também para que eles possam colocar nos pareceres o resultado disso. Então, é pelo diligenciamento, senhor presidente. PL 282 tem um voto eminente relator por diligenciamento, em discussão, em votação, aprovado. Projeto de Lei 286.7, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da biomassa da banana verde e pescado fresco no preparo da merenda escolar da Rede Pública Estadual de Ensino. Foi aprovado diligenciamento por essa comissão, que obteve, em casos análogos, como resposta à manifestação da Secretaria de Estado da Educação, opinou pelo arquivamento do projeto de lei sob análise conforme os destaca-se. Primeiro, inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que a proposição interfere em competência exclusiva do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação de poderes. Segundo, pela adoção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, instituído por Lei 11.947 de 2009, que confere ao nutricionista a responsabilidade técnica e a competência para elaborar o cardápio escolar. Terceiro, ser inviável o oferecimento de pescado fresco nos cardápios escolares, por ser mais perecível que os pescados congelados, visto que o prazo máximo para consumo do pescado fresco, na forma de filé, é de 3 dias, observado o controle de qualidade estabelecido pela Resolução 216 de 2004 e a logística de distribuição de alimentos às escolas da rede estadual catarinense. O voto, senhor presidente, sob a ótica dos aspectos afetos a essa comissão, observo que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa concorrente, no que se refere ao disposto do artigo 24, inciso 9º da Constituição Federal. Nesse contexto, competindo à União legislar sobre normas gerais de educação e aos Estados e Distrito Federal complementarem a legislação federal sem contrariá-la. Observo que o projeto de lei, ao pretender interferir na elaboração do cardápio da merenda escolar do Estado de Santa Catarina, afronta o artigo 24, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, pois ao exigir a inclusão de alimentos específicos, biomassa de banana verde e pescado fresco, vai de encontro à norma geral sobre o tema Lei Nacional 11.947 de 2009, extrapolando assim a competência suplementar do Estado. Ao instituir a obrigatoriedade de produtos específicos na merenda escolar da rede pública de ensino, a proposição viola a regra constitucional que determina a atribuição privativa do Poder Executivo para exercer a direção. Destaque que, em pesquisa realizada, observei que os PLs de número 257.2 de 2011, 333.8 de 2012, 325.8 de 2015, entre outros, todos de origem parlamentar e que determinavam a inserção de alimentos na merenda escolar, foram vetados pelo Poder Executivo por alegação de inconstitucionalidade. E ainda a Lei 16.024, de 11 de junho de 2013, promulgada por essa Assembleia, oriunda do citado PL 333, que incluía iogurte e bebida láctea produzidos no Estado na merenda escolar, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ante o exposto, em concordância com o despacho remetido pela Secretaria de Estado da Educação, manifesto parecer pelo vício insanável de inconstitucionalidade e voto pela rejeição da matéria, senhor presidente. Tem um voto eminente relator pela rejeição da matéria, o PL 286, em discussão,
Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 157/2019, que dispõe sobre a aplicação de multa administrativa ao agressor das vítimas de violência doméstica definidas na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, autoria da deputada Ada De Luca. A proposta legislativa está estruturada em 6 artigos que versam sobre o ressarcimento dos custos relativos aos serviços públicos quando acionados para atendimento de vítimas de violência doméstica familiar, a definição de violência doméstica familiar, o rol exemplificativo de serviços públicos de emergência e o dever do poder público de registrar procedimentos e providências adotados a atendimento da vítima. A pena pecuniária de R$ 5.000, bem como a majoração desse valor em 50% no caso de ofensa à integridade ou à saúde física ou mental da vítima e 100% nos casos de aborto ou morte da vítima. Publicação de relatório anual com o quantitativo no valor das multas aplicadas, a vantagem do prazo prescricional relativo à multa administrativa que considerará a data do último protocolo de atendimento, depreende-se a partir da justificativa que a medida visa coibir a violência doméstica contra as mulheres, bem como obter recursos para a continuidade da implementação de novas políticas públicas voltadas à redução desse crime. O voto, em atento aos preceitos regimentais pertinentes a este colegiado, sublinho que o cerne da proposição é fixar multa administrativa àquele que comete ato tipificado do Código Penal pormenorizado na Lei Criminal Especial intitulada de Lei Maria da Penha. No que tange a sua adequação constitucional, anoto que a Constituição Federal, no artigo 22, atribui à União a competência privativa para legislar sobre direito penal, excepcionando aos Estados legislar sobre questões específicas relacionadas à matéria quando obtiverem autorização por lei complementar. No âmbito constitucional, ressalta-se a garantia fundamental de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo assegurado aos litigantes ou acusados o contraditório e a ampla defesa com meios e recursos inerentes ao devido processo legal. Nessa esteira, Barros assevera que a inobservância do devido processo legal, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, enseja nulidade do ato emanado do poder público, inclusive na esfera administrativa. A plenitude da defesa não se restringe, todavia, apenas à esfera judicial. Ao revés, o texto constitucional em vigor deixa claro que o direito ao devido processo legal se aplica por igual na esfera administrativa sob pena de nulidades e no ato emanado pelo poder público. A doutrina evidencia que a administração pública não tem direito de impor aos administrados gravames e sanções que atinjam, direto ou indiretamente, o seu patrimônio, sem ouvi-los adequadamente, preservando-lhes o direito da ampla defesa. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente arrazoado no mesmo sentido acerca dessa temática, conforme se extrai na ação direta de inconstitucionalidade 2120 do voto do relator, senhor ministro Celso de Mello. Há de enfatizar que, ao contrário do objeto pretendido na proposição, qualquer defesa deve ser oportunizada previamente à condenação, e não a posteriori. No caso em estudo, por se tratar de crime tipificado no Código Penal, o devido processo legal consolidar-se-á mediante o registro da queixa pela vítima e após a instauração do inquérito junto à autoridade policial. Queixa essa que poderá ser convertida em denúncia e ser levada à esfera judicial pelo Ministério Público. Assim sendo, somente após o trânsito em julgado, a sentença penal condenatória, assegurado o devido processo legal, fica o condenado sujeito a cominações penais.
Nessa perspectiva, fica claro que o projeto de lei deixou de observar os requisitos constitucionais básicos afetos à matéria, pois o legislador estadual não detém autorização para legislar sobre matéria relacionada ao direito penal. Além disso, o projeto liminarmente impõe multa administrativa ao agressor, antecipando-se a uma eventual condenação na esfera judicial sem o devido processo legal. Ademais, insta a assinalar que os termos do artigo 1º, objeto da proposta legislativa ora em análise, é o de restituir ao Estado os custos relativos ao serviço público prestado no atendimento às vítimas em situação de violência doméstica familiar. Todavia, o artigo 4 da medida perseguida fixa a pena pecuniária no valor genérico de R$ 5.000, prevendo ainda a sua majoração em 50% em caso de ofensa à integridade ou à saúde física e mental da vítima, e em 100% em caso de aborto ou morte da vítima. Nesse sentido, demonstra-se aparente pouca precisão do texto, uma vez que o declarado escopo da medida é o ressarcimento de despesas efetivamente impostas ao erário relativas ao serviço público prestado à vítima. Anexo ao exposto, com base nos artigos 144.1, 145 e 210.2 da RIA-LESC, manifesto-nos no âmbito dessa comissão pela rejeição ao projeto de lei 157.0/2019, senhor presidente. Tem um voto eminente do relator PL 157 pela rejeição da matéria em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado com 2 votos contrários da deputada Marlene e do deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, nós temos parecer ao projeto de lei complementar número 21.1/2019, que altera dispositivos da lei complementar número 738, de 23 de janeiro de 2019, autoria do Ministério Público do Estado. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do Ministério Público do Estado, que pretende alterar dispositivos da Lei Complementar 738, de 23 de janeiro de 2019, que consolida as leis que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, consubstanciando-se na prerrogativa prevista no artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 98 da Constituição Estadual. A proposta é disposta em 12 artigos, os quais tratam, respectivamente, sobre modernização dos procedimentos processuais para a deliberação do colegiado e do Conselho Superior do Ministério Público através do implemento tecnológico, organização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional sobre a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão, o fomento de projetos de pesquisa interinstitucional, vinculação do ato de movimentação para dar maior suporte aos critérios de desempate nos casos de promoção, autorização da remoção por permuta entre membros da comarca sem os impedimentos legais, desde com a anuência dos membros, elaboração de edital único para concurso de promoção e de remoção de vagas, além da necessidade do edital distinto para cada caso. Organiza as regras para a formulação do requerimento da ocupação de vaga ocorrida na comarca em que se encontra lotado, como, por exemplo, o implemento tecnológico e o prazo de 2 a 3 dias. Vincula apenas ao período de expediente de plantão a obrigação em que o membro do Ministério Público tem sobre a comunicação à Corregedoria Geral sobre a sua ausência. Padroniza o limite para concessão de gratificações do exercício cumulativo e de cargos e funções, possibilitando à administração superior do Ministério Público o escalonamento das gratificações. Os motivos da proposição é a adequação às novas tecnologias, principalmente, assim como já implantado na Procuradoria-Geral de Justiça, a implantação do plenário virtual, e adequando a agilização processual através da desburocratização e do implemento tecnológico. O voto. No que diz respeito às atribuições pertinentes a esse colegiado, quanto à constitucionalidade, é previsto tanto na Constituição do Estado quanto na Constituição Federal a iniciativa reservada em relação
a certas matérias, no caso em análise, cabendo a prerrogativa ao Procurador-Geral de Justiça para iniciar a proposta. Nota-se também que a matéria está vinculada pela proposição legislativa adequada à espécie complementar, nos termos do artigo 57.2, também da Constituição Estadual. Além disso, o diploma legal, em seu artigo 98 do Ministério Público, é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira. Sob o aspecto da constitucionalidade, a propositura revela-se integralmente apta, tanto formal quanto materialmente, à sua tramitação nesse Parlamento. Quanto à ótica da legalidade, a proposição não viola nenhuma disposição, legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação aos demais aspectos regimentalmente da juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não se detectou qualquer óbice à regular tramitação da matéria e o voto é pela aprovação, senhor presidente. PLC 21.1, de autoria do Ministério Público, tem um voto favorável do eminente relator em discussão e em votação. Aprovado. E o PLC 20/2019, também de autoria do Ministério Público, cria promotorias de justiça, transforma e cria cargos de promotor de justiça na estrutura orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, bem como cria cargos de servidores do Ministério Público e altera o artigo 1º da Lei Complementar. Aqui está se fazendo a adequação, conforme foi criado pelo Tribunal de Justiça as novas comarcas, tem que se criar os novos promotores e as novas estruturas de trabalho. E, nesse sentido, o voto é pela aprovação, cumpridas todas as etapas constitucionais, senhor presidente. PLC 20.0, da autoria do Ministério Público, tem o parecer do eminente relator pela aprovação em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, eu tenho só um requerimento de apensamento para tramitação conjunta ao PL 202, que dispõe sobre os mecanismos de controle social, de garantia e transparência, investimentos na infraestrutura da rede estadual de ensino. Acontece que, em posse deste mesmo relator, encontra-se o projeto de lei 93/2019, de autoria da deputada Ada de Luca, que institui o portal de transparência das escolas públicas pelo Estado, pelos municípios de Santa Catarina, e estabelece outras providências. Em face do exposto, com fulcro no artigo 216, parágrafo único do Regimento Interno desta Assembleia, requer-se o apensamento para a tramitação conjunta do projeto de lei 202.9, ora analisado ao projeto de lei 093.2019, que é o mais antigo, por ser medida que se impõe. Em discussão, parecer do eminente relator ao PL 202. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Vossa Excelência concluiu, deputado? Senhor presidente, eu tenho também só um requerimento de apensamento de um projeto extra-pauta, se puder relatar, porque é uma questão de formalidade. Sim. Né? É o projeto de lei 306.5. Né? Existe em tramitação o projeto de lei 146.7 de 2019, de autoria do eminente colega deputado José Milton Schaeffer, que trata de alterar o mesmo diploma legal com finalidade de possibilitar a ampliação do comércio, também com vedações específicas, tais como produtos saneantes. Então, em se tratando de projetos análogos e conexos, requer-se o apensamento para a tramitação conjunta do projeto de lei 306.5/2019, ora analisado, ao projeto de lei número 146.7 de 2019, que é o mais antigo, por ser medida que se impõe. Era só isso que tínhamos para relatar, senhor presidente. Bem, senhores deputados, o parecer do eminente relator ao PL 306 é para pensamento junto ao 146. Em discussão, em votação, aprovado. Nada mais havendo, senhores deputados, ninguém tem extra pauta, não? Não tem nenhuma extra pauta. Agradecemos a presença de todos os senhores.
e senhoras presentes, e damos por encerrado a presente reunião.